Shalom a todos, a paz esteja contigo. Aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. Amados irmãos, estamos no fim de uma série sobre o sangue. Nós temos descoberto coisas tremendas a respeito desse tecido, né? Que é algo assim sobrenatural. Então hoje nós vamos falar sobre o ataque final contra o sangue. Mas primeiro vamos orar. Todo-Poderoso Criador, na tua infinita misericórdia, nos acompanha agora nesse estudo. Pedimos tuas bênçãos, abra os olhos das pessoas que estão dormindo e confirme a fé daqueles que estão despertos, em nome do Messias, Yahushua HaMashiach, com o perdão dos nossos pecados. Nos abençoe e nos guarde. Amém. Bom, queridos, sinais dos tempos, edição de DNA, chips implantáveis, rebelião e o grande terremoto. Nós vamos tocar aqui em alguns pontos que o sistema diz que está tudo bem tomar antídotos que tenham vestígios de sangue. O sistema diz que está tudo bem, várias práticas como comer sangue animal. Mas hoje nós vamos aprender que esse é um ataque final contra a humanidade. Quando eu descobri que o problema biológico que nós enfrentamos atualmente é uma doença hematológica e não vírus, eu fiquei muito, mas muito chateado. E mais, assim, perplexo eu fiquei quando eu descobri que eles estavam usando sangue de animais, sangue de fetos abortados. E não para por aí. A ferramenta de edição genética, como nos dias de Noé, é o momento que estamos vivendo. Frequentemente consideramos o surgimento do homossexualismo, rebelião contra o Criador, mas isso tudo faz parte dos dias de Noé. O que não é muito mencionado é o que lemos no antigo livro hebraico de Jazar, que é mencionado no livro de Josué, capítulo 10, verso 13, em 2 Samuel 1, 18, e em Jazar está escrito no capítulo 4, verso 18, os filhos da humanidade naqueles dias tiravam do gado da terra, dos animais do campo e das aves do céu, e ensinavam a misturar uma espécie com outra, a fim de com isso provocar o Altíssimo. E o Criador viu que toda a obra estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seus caminhos na terra, tanto os homens quanto os animais. Então, queridos, é do nosso conhecimento que o hibridismo é algo possível na Bíblia. Uma espécie é frequentemente considerada o nível familiar de um animal. Por exemplo, gatos, tigres, leões, leopardos fazem parte da família felina, o Felidae. Misturar um gato com um tigre não é grande coisa, mas misturar um gato com um coiote, pássaro ou humano seria. Alguns acreditam que os anjos caídos sob a supervisão de Satanás como seu principal tecnólogo casaram e ensinaram à humanidade conhecimentos avançados, os quais criaram gigantes e outros tipos de criaturas. Gênesis 6, verso 1 ao 4. Hoje uma ferramenta precisa de edição de DNA conhecida como CRISPR pode estar nos ajudando a voltar aos dias de Noé. CRISPR certamente está fazendo grandes avanços para a humanidade, está erradicando a malária nos mosquitos e curando a leucemia em alguns casos, até mesmo restaurando a visão de alguns cegos. As aplicações de melhoria da vida são tremendas e ainda neste esforço para salvar as vidas e avançar a tecnologia médica, além dos limites atuais, também está sendo usada para fazer a bioengenharia de órgãos imunes a vírus em animais para implantação em humanos. O que o Criador pensa sobre misturar animal com homem? Levítico 11:8. Você não deve comer a carne deles ou mesmo tocar em suas carcaças. Eles devem ser impuros para você. Válvulas cardíacas de porcos, que são animais impuros, têm sido usadas em humanos há muitos anos. Alguns diriam que se não devemos comer um porco por causa da sua impureza, certamente viver com o órgão de um porco dentro de nós nos tornaria impuros. Mas e quanto a implantar órgãos de animais limpos, como ovelhas e gado? Isso nos tornaria kasher, ou seja, puros? Talvez possamos buscar uma resposta em Gênesis 1 e capítulo 2. No início, homens e mulheres foram criados à imagem do Altíssimo com o propósito de multiplicar a terra e dar-lhe glória. Os animais não. Essa desigualdade divina entre o homem e o animal é a razão pela qual a bestialidade é uma perversão para o nosso Criador que acarreta em pena de morte.
Se uma mulher se aproxima de um animal para ter relações sexuais com ele, tanto a mulher quanto o animal devem ser condenados à morte. A culpa permanecerá à sua responsabilidade. Isso está tanto em Levítico 20 quanto em Êxodo 22 e Levítico 18, verso 23. A tecnologia CRISPR viola a lei do Altíssimo ou nos permite contorná-la com segurança. Gênesis 6, 1 a 4 fala dessa tentativa. Independente disso, a ciência está avançando e é apenas uma questão de tempo quando os cientistas irão fundir uma espécie com outra ou até mesmo reviver uma espécie perdida do DNA antigo, assim como no filme Jurassic Park, e realmente nos trazer de volta os dias de Noé. A rebelião do fim dos tempos contra o Criador. Não deixe ninguém te enganar de forma alguma, pois esse dia não chegará até que a rebelião ocorra e o homem da iniquidade seja revelado, o homem condenado à destruição. 2 Tessalonicenses 2, 3. O iníquo, ou aquele que é o homem sem lei, o anti-messias, que hoje essa rebelião, esse espírito já está ao nosso redor. Até muitos chamados cristãos acreditam que a Terra evoluiu do nada, portanto estão descartando a lei eterna do Altíssimo e seus padrões de amor e santidade. Por isso que o Messias diz em Mateus 24:12, por causa do aumento da maldade, o amor da maioria esfriará. Nós estamos vendo as religiões anulando os mandamentos do Criador, estabelecendo casamentos de pessoas do mesmo sexo. Nós notamos um declínio no casamento de vários grupos, aumento de divórcio. Tudo isso está acontecendo nesse momento, senhores. E a Bíblia sugere que no final dos tempos, a homossexualidade se tornaria cada vez mais evidente. 2 Timóteo 3,3, de fato, direitos homoafetivos se tornou uma tendência mundial. Um rabino faz um comentário de Gênesis 26 e descreve como era a geração antes do dilúvio. Diz que o surgimento, ele diz, a geração do dilúvio não foi exterminada até que eles escreveram documentos de casamento para a união de homem a um homem ou um animal. E o ataque final ao nosso DNA, ele está baseado nisso, na bestialidade, a união do sangue animal com sangue humano, e também a união de pessoas do mesmo sexo. Então, nós observamos, queridos, que as Escrituras dizem que nos últimos tempos haverá escarnecedores que seguirão seus próprios desejos ímpios. São pessoas que dividem você, que seguem meros instintos naturais e não têm o Espírito. Mas vocês, queridos amigos, edificando-se em sua santíssima fé e orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor do Pai, enquanto esperam pela misericórdia de nosso Salvador Yeshua HaMashiach para trazê-los à vida eterna. Seja misericordioso com aqueles que duvidam, salvar a outros, arrebatando-os do fogo. Aos outros mostra misericórdia misturada com temor. Judas 1, 18 a 23. Aí está, queridos, a perseguição aumentando, os grandes sinais ao nosso redor, ferramenta de edição de DNA, é uma realidade. Sem falar também, queridos, que a marca da besta está sendo desenvolvida de uma maneira muito sutil, preparando o terreno para o anticristo. Esse final de semana eu assisti um filme chamado Comunidade Sagrada 666, onde eles falam abertamente sobre os implantes. Esse tipo de coisas está cada vez mais se tornando proibido, censurado, e nós temos tentado trazer de forma sábia o entendimento dessas coisas para que nós não sejamos censurados. Mas você já sabe o que está acontecendo. No canal Neemias Gomes eu vou fazer um trabalho sobre a poeira inteligente. O que é isso? Você precisa entender que o avanço da tecnologia permitirá que isso seja implantado nas pessoas de maneira muito sutil. Mas vamos estar atentos, vamos pedir que o Criador nos livre nesta hora desse ataque final. Que o Criador te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.